Voltamos hoje falando sobre o aumento do suicídio entre adolescentes com a nossa querida Maria Olívia Bastos Guimarães, que é coordenadora do Conselho Doutrinário do Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz, em Guarulhos, São Paulo, Brasil. Olívia, algumas perguntinhas, pode ser? Não pode. Não. É lá de Jundiaí, São Paulo, João Luiz do Carmo, a quem nós agradecemos. Ele pergunta assim, ó, como a espiritualidade auxilia os jovens e crianças que tiram a própria vida sem terem a menor noção do que estão fazendo? Então, a espiritualidade é muito importante, é aquilo que eu falei desde o início. A religiosidade, uma religião, nos mostra, porque acho que não tem uma religião que não fale do Evangelho, né? E o Evangelho nos mostra o quê? Que todos passaram por momentos difíceis, todos os apóstolos, Jesus deu a vida por nós, para que nós tivéssemos essa compreensão, que existem partes difíceis da vida, né? E que a criança precisa, desde cedo, ter a noção de caridade, de auxílio mútuo, começando dentro do lar, muitas vezes ajudando a mãe na cozinha, né? Ajudando o pai a fazer uma tarefa. Então, aprendendo que a convivência no lar já leva uma convivência melhor fora. Então, a criança precisa ter essa orientação e também uma orientação religiosa, porque muitos pais passam a educação para a escola, e a educação é no lar, né? Então, desde cedo, ensinar as crianças a compartilhar, a sentir, não pena, mas a sentir uma empatia pelas outras pessoas e querer ajudar, entender que começa já dentro de casa fazendo isso. E é difícil você, até os 7 anos, você não conseguir moldar um espírito. Até os 7 anos é mais fácil. É mais fácil. É bem mais fácil. Mesmo que você só plante a sementinha. Planta a sementinha, porque às vezes ele ainda está meio tortinho, mas você vai endireitando aos poucos. E ele cresce mais saudável. Com certeza. É isso que precisa ser feito, desde a educação, desde dentro do útero da mãe. Sim, essas crianças, que nem nós falamos no primeiro bloco, de 6, 7, 8 anos que cometeram o suicídio lá no Japão e em vários outros lugares, porque nós estamos citando aqui o Japão, mas vários outros países está acontecendo isso. Eles têm realmente um socorro especial quando desencarnam? Ah, sim, né? Todos nós temos. Eu acho que ninguém fica abandonado pela espiritualidade. E esses espíritos, eles não conseguiram realmente aceitar aquela reencarnação que eles sabem que vai ser difícil, né? Então, eles desistem da vida. É lógico que o plano espiritual superior está ali para orientá-los novamente e prepará-los para uma nova reencarnação. Porque, na verdade, o espírito não é criança, né? Não, o espírito já viveu tantas vidas e, às vezes, ele tem medo de voltar a ter uma vida semelhante àquela que ele teve antes, porque ele tem esse conhecimento antes de reencarnar, né? Então, ele tem aquele medo, mas depois, quando ele esquece, aquilo ainda fica no espírito, fica na lembrança íntima dele. E às vezes ele desiste da vida por isso. Mas para nada e nem para ninguém é negada a misericórdia divina. De jeito então nenhum. Deus está sempre com os amigos espirituais do nosso lado, por mais difícil que seja a situação. Porque às vezes os próprios pais, principalmente a mãe, ficam com aquela culpa que acaba até com a vida delas também, mesmo não tirando materialmente, mas acaba em outros sentidos, né? Eu acho que deve ser um horror mesmo se sobreviver a um filho. Numa situação dessa de suicídio, então, muito pior, né? Pensou. Muito triste. Mas eu acho que a mãe não deve se sentir culpada se ela fez todo o possível na educação daquela criança, se ela esteve presente ali. Porque não é porque a mãe às vezes trabalha fora que ela não possa, nas poucas horas que ela estiver com a criança, mostrar a presença dela. Com certeza. E aí o filho dificilmente vai fazer uma coisa dessas, né? Tem mais uma pergunta lá de São Bernardo do Campo. Ruth Maia. Por que existem tantos casos de jovens que invadem escolas, matam colegas e tiram a própria vida, como aconteceu aqui no Brasil, nos Estados Unidos? Isso teria a ver com afinidades espirituais? Com certeza. Porque ninguém foi criado para o mal. Mas nós sabemos que existem espíritos ainda muito renitentes no erro, né? E eles vêm e, com o tempo, acabam se tornando revoltados.
e não podem ver as coisas como eles não querem. A gente imagine reencarnações, por exemplo, de pessoas que estiveram agindo com crueldade na Segunda Guerra Mundial, vamos assim dizer, ou mesmo nas cruzadas. Ele volta, mas ele ainda volta com aquele instinto todo, né? Instinto todo. Se ele não aprendeu, ele vai falhar nessa reencarnação novamente. E são esses que cometem isso. E muito em causa também, a causa maior, talvez seja a educação desde o útero, como eu falei. A mãe conversar, passar boas coisas, né? E desde pequeno ensinando. Às vezes os pais incentivam as crianças dando arma para as crianças de brinquedo. Isso já é um erro. Não se dá arma para a criança. Né? Para a criança se dá carrinho, boneca, ensina ele a conviver com os outros, a dividir com os outros. Os pais dão arma para os filhos, então o que a gente pode esperar disso? E se o espírito já tem aquela tendência agressiva, né? Já tem, ele já vem, porque infelizmente no plano espiritual nem sempre ele consegue recuperar tudo que ele poderia recuperar aprendendo coisas boas, né? E ele traz ainda naquela reencarnação os resquícios do passado, da reencarnação anterior. Você acha que hoje em dia está acontecendo mais isso ou é agora a mídia mostrando mais? Não, além da mídia, está acontecendo mais sim, porque como a gente sabe através da doutrina, nós estamos numa transição planetária, né? E essa transição vai mostrar o quê? Que o mal existe, mas que nós podemos transformar isso para uma coisa melhor, para um mundo melhor. Porque nós precisamos ser mais atentos ao que nós fazemos, o que nós falamos, como nós estamos educando. Então, é essa época de transição mesmo da Terra que vai ser necessário a participação daqueles que têm um pouco de conhecimento, um pouco de religiosidade, estarem trabalhando para ajudar essa juventude que está vindo, que são crianças muito inteligentes, né? Que a gente sabe que eles estão reencarnando já sabendo muita coisa, por exemplo, de tecnologia, eles são bambambãs, né? Eu vejo o meu neto, desde pequenininho, sabia mexer no celular muito melhor que eu. Com certeza. Mas você tem que mostrar o lado bom dele para isso. E os pais acabam, às vezes, esquecendo, porque estão muito ocupados, muitas vezes por quererem dar o melhor das coisas materiais para o filho, e o importante não é o material. O importante é o amor, é a espiritualidade. A visão espírita dessa situação de agressão toda, não só o jovem com ele mesmo, com os outros, qual seria hoje em dia para que a gente consiga pelo menos acalentar um pouquinho nossos corações? Qual a visão espírita disso tudo? A visão espírita é que nós precisamos orientar nossos filhos sempre dentro do bem, né? Que se não houver o exemplo, não adianta você querer que uma criança faça aquilo que ela não vê. Não é? Então, eu acho que bons pais que mesmo que tenham pouco tempo de convivência, é um tempo saudável, onde existe amor, onde existe troca de energias boas, o filho acaba aprendendo. Então, o que falta mesmo para que esses espíritos entrem do lado do bem é os pais estarem presentes e terem, assim, darem uma importância com quem seus filhos estão andando também. Né? Trazer os amigos para dentro de casa. Eu acho que quando você conhece os amigos dos seus filhos, é mais fácil você orientar. Né? Com certeza. Então, é isso que está faltando. E hoje em dia, os pais... Ninguém mais convida para as pessoas virem tomar um lanche em casa. Não é mais moda isso, né? Não dá o dinheiro mais. E fala, olha, vai lá naquela hamburgueria. E não, antigamente os pais falavam, traz seus amiguinhos aqui para eles virem tomar um café. Agora os encontros são nas lanchonetes. Agora encontra na lanchonete. Até entre os adultos está acontecendo isso. Quer dizer, ninguém se conhece mais olho no olho. Ninguém mais se convida para, vamos bater um papo? Não. Vai almoçar lá em casa? Não. Vamos almoçar no restaurante? Né? E isso está acabando mesmo com aquela sociedade que tinha mais convivência. Isso não pode acontecer. Nós precisamos conviver uns com os outros, sermos amigos, vivermos em paz, né? Sabendo que uns têm uma situação, às vezes, muito melhor do que a nossa financeira e nós temos uma condição espiritual melhor. Então, tentar passar aquilo para aquela pessoa, juntar,
né, sermos solidários uns com os outros, aí o mundo vai melhorar. Mas eu sou otimista, eu acho que vamos melhorar isso. Com certeza, e a gente vê que as crianças que estão encarnando agora já têm sim uma índole diferente, uma inteligência maior, mas você já consegue tocar mais no coração. Ah, sim. Se você vai lá aos sábados, lá na evangelização, ou no domingo de manhã, você vai ver o que aquelas crianças pequenininhas já escrevem sobre Jesus, sim, sobre os apóstolos, sobre a caridade. Olha. Então, é tão bonito ver que eles já estão tendo aquela orientação, com 7, 8 anos já estão integrados dentro da caridade, do amor. Se você faz uma campanha, por exemplo, doe o seu brinquedo para as crianças que não têm, você precisa de ver o que chega, brinquedos novos que eles doam com amor para os outros que não têm. Não tem mais aquele apego exagerado. Então, o que é? É a educação. Com certeza. É a educação. Olívia, querida, acabou o nosso tempo. Ai, que pena. Gratidão, né, imensa pela sua presença. Espero que você volte mais vezes com a gente. Ah, espero você tem voltar. Muito a passar para a gente, todos Eu fiquei muito feliz, viu, Celina? Eu também. Muito obrigada. E quando tiver uma oportunidade, é só me chamar, eu virei com muito prazer. Muito obrigada. Gratidão de toda a equipe nossa da TV Mundo Maior. Obrigada a todos. E você participe conosco também, mande dúvidas, críticas, sugestões, será muito bem-vinda, nós vamos responder para você. dualidade@feal.com.br. Quer assistir esse e outros programas? TV Mundo Maior /dualidade. E para interagir conosco, facebook.com/TV Mundo Maior. Mais uma vez, gratidão pela sua companhia e até o próximo programa.